O livre-arbítrio no plano da salvação. A Escritura não usa o termo livre-arbítrio diretamente, mas revela claramente que o homem tem capacidade de escolha, responsabilidade moral e é chamado a decidir. O livre-arbítrio é a capacidade de decidir entre obedecer ou desobedecer a Deus. Porém, o homem tem responsabilidades pelas suas decisões, mas sua natureza é pecaminosa. Ele precisa da graça de Deus para ser transformado. Muitos discordam do livre-arbítrio, porém, sem querer entrar nesta discussão, prefiro acreditar na condição de que Deus não é homem para que minta. Confira em Números, capítulo 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não o faria? Ou falaria, e não o confirmaria? E em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. E em João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Caros ouvintes, se Deus já tivesse os seus escolhidos, o sofrimento de Jesus por nós teria sido desnecessário. Se não temos o direito de escolha, para que pregar o Evangelho a toda criatura? Deus nos deu o livre-arbítrio e nos mostra o caminho a seguir. O livre-arbítrio não significa independência total de Deus, mas sim que o homem tem liberdade real de escolha dentro da vontade permissiva de Deus. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Aqui Deus não apenas ordena, Ele coloca duas opções reais diante do homem: vida ou morte. Isso só faz sentido se o homem tiver liberdade de decisão. Deus oferece caminhos, mas não obriga a escolha. O título para a nossa reflexão de hoje é: escolhe, pois, a vida, com o tema o livre-arbítrio no plano de salvação. O texto para nossa reflexão está em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. O povo de Israel está às portas da terra prometida. Moisés, já no fim da sua jornada, reúne o povo e apresenta uma mensagem decisiva. Deus, por meio dele, coloca diante do povo dois caminhos: vida e morte, bênção e maldição. Aqui não há neutralidade, há decisão. O texto bíblico diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Caros ouvintes, vivemos em um mundo de decisões. Todos os dias escolhemos caminhos, atitudes, palavras, mas existe uma decisão, que é
maior do que todas: a decisão espiritual. Deus, desde o princípio, nunca forçou ninguém. Ele sempre apresentou caminhos e chamou o homem à responsabilidade. Hoje, assim como Israel, nós também estamos diante de uma escolha. Deus oferece a salvação pela graça, mas cabe ao homem decidir aceitá-la ou rejeitá-la. Deus apresenta os caminhos. Tem proposto a vida e a morte. Deus não esconde nada do homem. Ele mostra claramente os dois caminhos, a vida e morte. Isto revela um Deus justo, transparente e amoroso. A vida apresenta comunhão com Deus, salvação e eternidade com Ele. A morte representa separação, pecado e condenação. Jesus é a própria vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Você não está perdido sem direção. Deus já te mostrou o caminho. A questão é: qual caminho você está seguindo? O homem tem responsabilidade de escolher. Escolhe, pois, a vida. Deus não escolhe por você. Ele chama você à decisão. O livre-arbítrio coloca responsabilidade sobre nós. Não podemos culpar ninguém pelas nossas escolhas espirituais. Jesus morreu por todos, mas nem todos são salvos, porque nem todos escolhem crer. Você hoje precisa tomar uma decisão. As escolhas trazem consequências. Para que vivas, tu e a tua semente. A escolha não oferta apenas você, mas gera impacto na sua família e nas suas próximas gerações. Escolher a Deus traz vida, paz, propósito e eternidade. Rejeitar a Deus traz destruição espiritual. Cristo oferece uma nova vida abundante. Sua decisão hoje pode mudar o destino da sua casa inteira. Existem decisões simples na vida, mas existe uma decisão que muda tudo: a decisão espiritual. Tem gente adiando, tem gente brincando, tem gente dizendo: depois eu vejo. Mas Deus está dizendo: hoje é o dia. Deus já fez a parte dele. Ele apresentou o caminho. Ele enviou Jesus. Ele oferece a graça. Agora a decisão está em suas mãos. Hoje Deus está falando com você. A salvação é oferecida pela graça, mas precisa ser decidida com urgência. Escolha a vida. Escolha Jesus. Escolha a salvação. Não endureça o seu coração. A decisão que você toma hoje determina onde passará a eternidade. Havia um homem que trabalhava como operador de uma ponte levadiça sobre um grande rio. Todos os dias, trens passavam por ali, carregando centenas de pessoas. Um dia, ele levou seu filho pequeno para o trabalho. O menino estava feliz, curioso, observava tudo. Mas em um momento de distração, o pai percebeu algo terrível. O seu filho havia descido e estava exatamente no mecanismo da ponte, no lugar onde as engrenagens se fechavam quando a ponte era baixada. Neste mesmo instante, ele ouviu ao longe o barulho de um trem vindo em alta velocidade.
Ele tinha poucos segundos para decidir. Se ele levantasse a ponte, salvaria o filho. Mas o trem cairia e centenas de pessoas morreriam. Se ele baixasse a ponte, o trem passaria, mas o seu filho seria esmagado. Aquele homem começou a chorar, tremer e gritar. Era a decisão mais difícil da sua vida. E com o coração despedaçado, ele fez a escolha. Ele baixou a ponte. O trem passou, vidas foram salvas, mas o seu filho morreu. Enquanto o trem passava, as pessoas dentro dele estavam conversando, rindo, distraídas, sem saber o preço que havia sido pago por eles. Caros ouvintes, assim é o plano da salvação. Deus também fez uma escolha. Ele entregou o seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não foi fácil, não foi automático, foi um ato de amor. Mas agora a decisão não é mais de Deus, é sua. Você pode ignorar esse sacrifício, viver como se nada tivesse acontecido, ou escolher a vida que foi comprada para você. Deus já fez a escolha de te salvar. Agora falta você escolher ser salvo. Amém. Queridos ouvintes, cada vídeo que compartilhamos aqui é uma semente lançada no coração de alguém, e você pode fazer parte desta colheita. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com seus amigos e familiares. Vamos juntos cumprir a ordem de Jesus. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. A sua inscrição é mais do que um clique. É um ato de fé e compromisso com o reino de Deus.